facto, no ensino público as coisas não estão assim tão negras, poderei dizer, mas para que isso acontecesse, ou para que as coisas não estivessem assim tão mal, também tivemos algumas lutas e durante bastante tempo. E era por aí que eu ia começar e ia fazer muito rapidamente um bocadinho da história do que foi. Eu tinha aqui uma linha do tempo para mostrar, para vocês perceberem como, desde que se começou a tentar resolver os problemas que foram acontecendo até hoje, só praticamente há 3 anos é que as coisas mais ou menos se definiram, mas não se consegue projetar para vocês verem, portanto, olha, paciência, imaginem, eu vou dizendo as datas. E, portanto, para perceberem de facto isso, eu vou começar no 310, porque não vale a pena ir mais para trás, porque senão teríamos que ir a 1835 e não vale a pena. Mas de facto é com o Decreto-Lei 310 que prepara a extinção do antigo Conservatório Nacional e também do Conservatório de Música do Porto, que na altura eram as 2 instituições que davam todo o ensino especializado em Portugal, tirando depois as particulares que já existiam, enfim, ou que foram. Criam-se então, a partir daí, as escolas superiores de música e a Escola Superior de Artes e Espetáculos do Porto e, ao mesmo tempo, as escolas que são integradas no ensino preparatório e secundário. E, portanto, digamos que a partir daqui que nós temos uma nova estrutura para o ensino especializado. Diz o 310 que a organização, o funcionamento e a gestão das escolas de música e das escolas de dança se regem pelos estatutos dos estabelecimentos no ensino preparatório e secundário, no seu artigo 8º. Portanto, aqui, de facto, há a raiz e começa-se então a ver o que é que viria a seguir. Estamos em 83. É nessa altura que, de facto, muitos dos professores que lecionavam nos antigos conservatórios de música de Lisboa e do Porto, de música e dança, que também já existia, são integrados, quer dizer, não é nessa altura, precisamente deveriam ser integrados num novo estatuto, que era o do ensino básico e secundário, hoje dito, não é? Só que isso não aconteceu logo. Posteriormente a este decreto aparece então o já falado hoje 344, que é de 90, e que de facto estrutura os diferentes tipos de ensino artístico, onde o ensino especializado tem o seu lugar, e afirma que o objetivo desse ensino é proporcionar formação artística especializada a nível vocacional e profissional, destinada designadamente a executantes, criadores e profissionais dos ramos artísticos, por forma a permitir a obtenção de elevado nível técnico, artístico e cultural. No entanto, desde estas 2 datas, que são de facto as que lançam as pedras, portanto, uma para como é que vai funcionar as estruturas do ensino, as escolas, e a outra as suas várias formas de ensino artístico, vamos levar os anos todos até hoje, praticamente. É só aí, só depois, em 97, é que são integrados os primeiros professores que vinham a lecionar nos conservatórios, portanto, os antigos, do antigo conservatório ainda antes do 310, que ficaram pendurados num quadro transitório, até aqueles que já estavam lá contratados desde aí, depois, são nessa altura de 97 integrados por força de um decreto, que é o decreto, e agora estava a fazer falta a linha do tempo, 234 de 97, que propõe a integração dos antigos professores que estavam no quadro transitório e de todos os professores que tinham 5 anos de contrato. Para além destes, também os que tinham 3 anos teriam a hipótese de fazer a sua profissionalização para depois poderem ser integrados. É daí que, se calhar, muitos de nós, pelo menos eu, sou dessa integração de quadro. A criação dos grupos de recrutamento é feita em 98, portanto, vejam, posteriormente já ao decreto em si, portanto, nós só temos grupos de recrutamento eu agora vou estar a citar de memória, com a portaria 693 de 98, sendo que, no caso da dança, essa portaria dos grupos de recrutamento só surge em 2002, portanto, ainda mais tarde. Isto teve algumas razões, algumas das quais foram, de facto, a definição das habilitações, que foi preciso definir. Portanto, todos nós, ou muitos de nós docentes, tínhamos formação dos antigos conservatórios, os de dança nem isso, porque não havia uma formação anterior estabelecida, porque não havia decreto, não havia currículo
prévio estabelecido e, portanto, havia a necessidade de definir melhor como é que, ou definir de outra forma, como é que poderiam ser, de facto, estabelecidos esses grupos de recrutamento e quais eram as habilitações que lhes davam direito a entrar para esses grupos. E, portanto, foi mais tarde que aconteceu. Depois, resolve-se a profissionalização destes docentes só em 2008. Eu peço desculpa, mas eu não tenho, de facto, a linha do tempo, porque eu estava a contar com ela ali, mas vou abri-la aqui para mim, que assim posso dizê-la melhor. Portanto, temos em 2002 o decreto dos grupos de recrutamento da dança e o despacho que depois vai dispensar todos estes professores que estavam no ensino público e que tinham mais de 15 anos e não sei quantos de idade, agora não me recordo exatamente, ou tinham mais de 10 anos e mais de idade, vão ser dispensados da profissionalização para, de facto, poderem integrar o quadro na situação de docentes profissionalizados e sem nenhum constrangimento. E isto é uma portaria de 2008. Portanto, nós começamos em 83 com a definição de entrada para o estatuto, que será depois o estatuto da carreira, não é? Quando ele surge, e chegamos aqui só em 2008 é que conseguimos ter a profissionalização e são considerados as pessoas como tendo, de facto, atingido o seu lugar de direito. Depois surge então o primeiro decreto-lei que vai, segundo, porque o primeiro tinha sido de 97, que integrou os professores antigos que estavam a lecionar, e vai surgir o primeiro decreto que vai integrar mais uns quantos, e que são aqueles que na altura tinham 10 anos de serviço, depois de muitas lutas, consegue-se que de facto apareça o 69-2009, e já é 2009, para integrar então os professores que continuavam a exercer as suas funções como contratados, e que já tinham 10 anos de serviço. Portanto, todas as situações se vão arrastando ao longo dos anos e nunca têm mais solução como nós gostaríamos em tempo mais rápido. A seguir a isso, sai então a primeira portaria que prevê como é que se regula o recrutamento dos professores para estas escolas. E é a portaria 942 de 2009. E só nessa altura é que ela consegue ser publicada. E mesmo assim não é publicado o texto que na altura foi discutido com as escolas. Portanto, o texto não é exatamente todo aquele que tinha sido discutido e que nós contávamos que fosse sair. Depois disto, há de facto, eu julgo que há mais uns quantos concursos ainda intermédios, mas só para terem agora o final de todo este processo e que finalmente determina um estatuto real, uma lei real que regula todos os concursos para o ensino artístico especializado, que permite já a periodicidade dos 4 anos no princípio, como no restante dos concursos dos professores, que permite também a utilização da norma travão e, portanto, tudo isso fica integrado, é apenas de 2018, portanto, é o Decreto-Lei 15 de 2018. E chegamos aos dias de hoje, digamos assim, com este percurso. E porquê é que eu fiz questão de dizer isto? Porque, embora nós, de facto, no ensino público tenhamos a situação agora mais estável, ela demorou todos estes anos até se conseguir chegar aqui. Portanto, parece que, como já dissemos várias vezes, que este é de facto o ensino que menos importa e é aquele que não vale a pena ter que decidir, de regular, deixar crescer e ter o seu desenvolvimento, como todos nós sabemos que precisa de ter. Eu acho que já disse tudo isto. Pronto, e portanto chegamos agora à situação atual em que estamos numa carreira que tem os seus concursos previstos, tem os seus lugares, tem os ordenados como qualquer outro professor e de facto nesse aspecto estamos bastante melhor do que o ensino particular, mas ainda há algumas coisas que não estão de acordo com aquilo que serão as necessidades deste ensino. Uma das coisas que eu quero desde já dizer é que a carreira do músico, a carreira de músico destes professores também deve ser pensada. E nós não nos podemos esquecer que estamos no ensino pela prática individualizada, pela disciplina nuclear, pelo caráter eminentemente prático da formação e pelas mais-valias que a manutenção de uma carreira artística podem trazer para a prática pedagógica nestas escolas, será de facto considerar que o professor tem toda a vantagem se puder manter simultaneamente à sua carreira docente a sua prática artística.
Deveria ser, portanto, estudada a criação de normas que possibilitem a manutenção da carreira artística aos docentes, que não lhes prejudiquem a sua função enquanto docentes também na sua carreira de docentes. Tal como os restantes docentes dos grupos de ensino genérico, também deixou de ser possível justificar ausências para formação, por exemplo, e a forma de compensar essas ausências para a prática artística, que nunca existiu, deveria existir. Portanto, havia antigamente um recurso que era utilizar as horas que estavam previstas de dispensa para se poder fazer formação, e os professores nessas podiam eventualmente ter para fazerem a sua prática artística, mas como isso também desapareceu para todos, portanto também esse recurso acabou. No entanto, o 344 de 90 previa a possibilidade de definição de um estatuto do professor concertista, compositor ou bailarino, que nunca chegou a ser criado. Depois temos também as condições físicas das escolas, mas é pouquinho, é pouquinho. Temos também as condições físicas, já passo a palavra aqui para a Catarina continuar. Desculpa, com a música e tudo. Tudo bem. As condições físicas das escolas. É preciso pensar que, de facto, estamos numas escolas que precisam de um equipamento de um custo muito elevado. Eu não estou a dizer que há outras escolas que também não precisam, é claro que sim, se pensarmos em laboratórios, pensarmos em educação física, etc. Mas, de facto, este equipamento, quase todo ele, é de facto de um custo muito elevado, que precisa de uma grande manutenção e que isso tem que ser contemplado para a boa realização das disciplinas práticas que elas lecionam. Espetáculos só se podem fazer com auditórios, estúdios da dança, os instrumentos de qualidade, equipamento audiovisual, sem que o seu trabalho, de facto, o nosso trabalho, não pode ser desenvolvido. Portanto, temos que voltar a falar disto e ter muita atenção, porque com a municipalização isto pode também ser um grande problema, por causa dos financiamentos que possam prever as verbas que vão poder ser aplicadas para manter um instrumento, que não é uma coisa que aconteça no ensino geral, para repor um linóleo no estúdio, coisas desse género. E que, portanto, temos mesmo que lutar, vale a pena lutar, e eu acho que só tenho uma coisa que queria dizer. Então devo ter apagado aqui, só me falta dizer uma coisa. É que a questão dos acompanhadores ou dos pianistas acompanhadores, que é um assunto que também não está resolvido, e não só para o público, mas em geral, embora nas escolas de música esse assunto tenha sido mais ou menos resolvido, integrando esses pianistas que são professores para todos os efeitos, porque têm as mesmas habilitações e poderiam dar, e muitos dão aulas também, eles estão integrados por um grupo de docência, que é o grupo, normalmente, de piano, porque é o que os pianistas tocam piano, não é? E, portanto, são integrados pelo grupo de docência de piano. No entanto, no caso da escola de dança, e porque até há casos em que eles não são pianistas, há acompanhadores, às vezes, de outros instrumentos, de guitarra, de flauta, etc., há, de facto, que resolver este assunto. Mas eu chamo a atenção a isto, acho muito importante que nunca deixemos cair a questão de que eles são professores tanto como os outros, porque o podem ser, porque as habilitações deles podem, e são, de quase todos os casos, a mesma, e, portanto, eles têm lugar como professores desta escola, porque eles fazem parte do percurso pedagógico dos alunos. Sem eles, os instrumentistas não podem fazer os seus grupos, não podem ter a sua peça completa, quando eles têm que executar, e os bailarinos também, salvo raras exceções, também não dançam sem música, não é? Salvo raras exceções que existem, claro, em algumas, mas não vou falar por eles. Mas realmente é preciso e faz parte do trabalho pedagógico. Ninguém faz uma aula de dança sem música, sem o apoio da música, da métrica, etc. E, portanto, este assunto continua por resolver essencialmente nas escolas particulares, sim, mas nas escolas públicas da parte da escola de dança, sem dúvida. E a partir de agora passo a palavra à minha colega Catarina.